dar início à nossa segunda aula de geografia, certo? A primeira aula, ou seja, a aula passada, nós falamos a respeito de agricultura, porque nós estamos estudando paisagens rurais. Nessa aula, nós vamos dar início falando sobre pecuária e extrativismo, certo? Duas atividades também muito importantes dentro das paisagens rurais. O que seria pecuária? Pecuária é a criação de animais para sustento próprio, mas também como atividade econômica. Esses rebanhos, eles são muito importantes. A pecuária é muito importante, porque graças a ela, nós podemos fabricar outros vários alimentos. Nós pegamos o leite e transformamos em doce, certo? Transformamos em queijo. Nós pegamos, por exemplo, uma criação onde tem uma granja de galinhas e nós comemos a carne e também utilizamos os ovos. Então, a pecuária é importantíssimo dentro da paisagem rural, para que na paisagem urbana a gente não passe fome, certo? A pecuária ela se divide em pecuária extensiva e pecuária intensiva. O que seria isso? Pecuária extensiva, no caso, quando os animais são criados soltos, apenas com cuidado de serem vacinados, em grandes pastos. Então, você vê um rebanho de bovinos, por exemplo, e soltos num pasto enorme. Isso é uma pecuária extensiva, certo? Pecuária intensiva é quando os animais em rebanho são criados em espaços menores, certinho? Só que quando você coloca os animais em confinamento, o que acontece? Você tem que ter muito mais cuidado. Você tem que ter cuidado com a alimentação. A higiene é muito importante nesses lugares e com toda a medicação que esse rebanho vai tomar, certo? Então, essa é uma característica da pecuária intensiva. Muitos cuidados com os animais. E agora nós vamos falar um pouquinho, crianças, sobre extrativismo, que nada mais é do que você tirar em seu benefício próprio o que você precisa da natureza, certo? É basicamente isso. Benefício próprio ou como atividade econômica também, ou seja, para ganhar dinheiro. O extrativismo, ele se divide em 3 categorias: extrativismo vegetal, animal e mineral. O que seria isso? O extrativismo vegetal é a retirada de árvores ou plantas, ou então parte delas como atividade econômica, certo? Então, o vegetal está ligado ao quê? Está ligado às florestas, está ligado à vegetação. O extrativismo animal, o que é? A caça e a pesca. A caça e a pesca, por exemplo, nos mares e nos rios. A caça dentro das florestas, certinho? E o extrativismo mineral é a retirada de minério do solo, por exemplo, ou então de pedras preciosas entre as rochas. Esse é o extrativismo mineral. Só que o extrativismo precisa se ter muito cuidado com o quê? Com o meio ambiente. Porque lembre-se, você está fazendo uso em seu benefício da natureza, certo? E isso é muito importante. E as consequências do extrativismo exagerado nós vamos ver na continuidade dessa aula. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais sobre isso, tá bem? Crianças, concluindo a nossa segunda aula, nós vamos falar um pouco a respeito de problemas ambientais no campo, certo? Quando há o extrativismo exagerado, e o que é que acontece? Vocês vão observar que é como se fosse uma reação em cadeia. Uma coisa vai prejudicando a outra e assim por diante. Um dos piores problemas no campo, nos ambientes do campo, é o quê? É o desmatamento e as queimadas. Por quê? Nós já vamos saber por quê. Quando você desmata ou queima uma floresta, por exemplo, qual é a primeira coisa que acontece?
você destrói a fauna e a flora desse lugar, ou seja, você destrói a fauna, que são os animais, e a flora, que são as espécies vegetais desse lugar que você queimou, ou que você desmatou, certo? O que mais pode acontecer além disso? Pode ocorrer a erosão do solo. E quando acontece a erosão do solo, nós sabemos que o solo vai ficando duro, vai ficando empobrecido, ali não cresce e não nasce mais nenhum vegetal, nenhuma espécie vegetal consegue sobreviver num solo desse. Aí tem as rachaduras, as fendas, né, os buracos de um solo que sofreu a erosão. Não, além disso tudo, o que pode acontecer também? O solo que passa pela erosão, pode ocorrer também o assoreamento dos rios. O que é isso? Como o solo fica endurecido e cheio de partículas, essas partículas podem escorregar, podem ir para o fundo dos rios. Isso vai fazer o quê? Destruir a vegetação que está plantada no fundo do rio e vai diminuir a profundidade do rio. O que acontece? As espécies aquáticas não sobrevivem. E aí você tem uma destruição também das águas. Olha só aonde vai parar tudo isso. Entendeu? Fora isso, como se fosse pouco, quando você desmata ou você queima, certo? Uma região, o que acontece? Quando você vai plantar nessa região, por exemplo, e os agrotóxicos, também é um problemão. Por que é um problemão? Porque esses agrotóxicos, eles prejudicam e contaminam o solo, os lençóis freáticos, eles contaminam as águas, eles contaminam o que foi plantado ali e, por consequência, nós também que consumimos esses alimentos. Viram como é uma reação em cadeia? Um acontecimento ruim após o outro? Isso tudo porque não respeitamos o meio ambiente. E vocês querem ver ficar pior um pouquinho? Vou mostrar para vocês. Lembra que eu disse para vocês a respeito do extrativismo mineral? Pois é, quando há muito extrativismo mineral, como por exemplo garimpos, o que acontece? Também são contaminadas as águas e também são contaminados o solo desse lugar, certo? Então, gente, qual é a palavra de ordem? Vamos respeitar a natureza, nós precisamos dela para sobreviver, certo? E com essa frase, a gente vai terminando a aula de hoje. Eu só gostaria de pedir para que vocês fizessem o jogo rápido das páginas 11 e 13, para poder fixar o conteúdo. E a gente volta a conversar na próxima aula, tá bem? Beijo no coração, fiquem com Deus, saudade!